Saúdo os dirigentes da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró, do Sindicato do Comércio Varejista, o Sinilojas, do Sindicato da Indústria da Extração do Sal, o CIASAL, os trabalhadores da indústria do sal, dos serviços do comércio, daqueles que prestam serviço à rede de lojas da CDL, a todos os sindicatos, aos estudantes e professores de economia, de administração, das várias universidades de Mossoró, e saúdo os telespectadores assinantes da TCM de Mossoró. O santo do dia, o santo comemorado no dia 2 de maio é São Antanásio. Ele foi um bispo de Alexandria e é conhecido por sua defesa incansável contra a heresia ariana, que negava a divindade de Jesus Cristo. São Antanásio teve um papel crucial no desenvolvimento do cristianismo primitivo, especialmente no que diz respeito à formulação da doutrina trinitária como entendida no credo da Niceia. Ele é venerado tanto pela Igreja Católica como pelas igrejas ortodoxas. São Antanásio faleceu de causas naturais no dia 2 de maio do ano 373 da era cristã. A desvalorização da moeda brasileira cresceu no mês de abril, na comparação entre os países do G20, grupo formado pelas maiores economias do mundo. Segundo o BBC News Brasil, no dia 16 de abril, a disparada do dólar assustou os investidores brasileiros. A cotação da moeda norte-americana chegou aos R$ 5,29. Da mesma forma, já na segunda quinzena de abril, a desvalorização do real chegou a 4,5% diante da moeda americana. O desempenho foi pior, inclusive, que o do peso argentino, que desvalorizou cerca de 1,38% no mesmo período. Contudo, os impactos não foram só no câmbio. A alta do dólar ante o real também afetou a Bolsa Brasileira. Do início de abril até o último dia do fechamento, a Bolsa Brasileira perdeu mais de 1,5%. E ao ano já acumula uma queda de janeiro a 30 de abril, acumula uma queda de 6%. Não é de hoje que o real é desvalorizado em comparação ao dólar. Entretanto, ao longo do mês de abril, a moeda norte-americana voltou a alcançar patamares vistos só em março de 2023. Parte do desempenho ruim do real se deve a uma valorização do dólar de maneira global. Ao mesmo tempo, a moeda brasileira enfraqueceu em relação às outras moedas. Assim, entre o 1º de abril e o último dia do mês, há um decréscimo da nossa valorização, o que é ruim para quem produz no Brasil, na indústria, vende no comércio, porque produtos estão afetados diretamente por esse impacto. Lembrar ao telespectador assinante da TCM que o real foi fixado em junho de 1994. Comemoraremos, portanto, no próximo mês, 30 anos da moeda real, que veio para ficar no governo de Itamar Franco, sendo conduzida por Fernando Henrique Cardoso, até então ministro de Relações Exteriores, e que desenvolveu um trabalho na área da economia, juntamente com Pécio Arida, com outros nomes de grandeza, Armindo Fraga, Gustavo Franco e outros nomes de real grandeza para tornar a nossa moeda pautável entre as moedas valorizadas do mundo. Uma notícia do Rio Grande do Norte e de se lamentar. Desde o dia 31 de março, e hoje nós estamos no dia 2 de maio, que a BR-304 está interditada pelo DENIT com a queda de uma ponte, cujo trecho de arrombamento entre a ponte e suas cabeceiras não vão além de 200 metros, entre Lages e Caiçara do Rio dos Ventos. O DENIT diz que vai fazer um desvio por onde o trânsito será refeito temporariamente, enquanto se reconstruirá a ponte e suas cabeceiras. Estamos em 2 de maio, 32 dias passaram e até agora nenhuma providência. Um produtor rural, através de sua propriedade, fez um desvio por conta própria, vem cobrando pedágio, facilitando o trânsito de veículos pequenos. Enquanto isso, o governo federal, através do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, e o governo do estado não se pronunciam e só fazem adiar e adiar quando esse desvio oficial estará pronto, perecendo o comércio daquela região, no sertão Cabugi, e também o trânsito e as viagens de necessidade entre Mossoró e Natal, Natal-Mossoró. É uma vergonha para um estado como o Rio Grande do Norte e para o governo federal, há 32 dias que temos um problema dessa natureza. Obviamente que não depende do governo restaurar imediatamente a ponte física, a ponte de concreto,
mas metalicamente ela poderia estar funcionando com 48 horas após o desastre. Temos que registrar como negativo essa infelicidade para os que transitam por necessidade, por comércio, por estudos, por assistência médica entre Natal, Mossoró, Mossoró, Natal. E as Casas Bahia, que vinham passando por dificuldades financeiras, com um débito aproximadamente de 4 bilhões de reais com seus fornecedores, chegou a um entendimento extrajudicial, fazendo com que as suas ações subissem repentinamente na segunda-feira, dia 29, na Bolsa de Valores de São Paulo, já que ela conseguiu alargar o prazo de pagamento aos seus fornecedores, de comum acordo com ele, em taxa de juros menores, principalmente com eletrodomésticos na linha branca e eletroeletrônicos. Portanto, uma notícia favorável para a Casa Bahia, que vivia um momento de dificuldade com suas ações caindo ladeira abaixo na Bolsa de Valores de São Paulo. É uma notícia que agradou ao segmento do comércio varejista em todo o Brasil, que estava vendo na Casa Bahia uma dificuldade que poderia levá-lo, inclusive, ao fechamento. A Petrobras anunciou oficialmente que produziu 2.780.000 barris de óleo por dia no primeiro trimestre, com a alta de 3,7%. A estatal divulgou sua prévia operacional na noite da última segunda-feira, 29 de abril. Assim, o Brasil passa a produzir quase 3 milhões de barris por dia. E nós precisamos de cerca de 3 milhões e 500 mil barris dia para sermos autossuficientes em petróleo. A produção de óleo no pré-sal, por sua vez, foi de 1.857.000 barris por dia. O Brasil, até 1953, quando Getúlio Vargas fundou a Petrobras, não produzia uma gota de petróleo, passa a ter, até o ano 2026, muito provavelmente, portanto daqui a 2 anos, ser autossuficiente na produção de petróleo. Atualmente a nossa necessidade é de 3 milhões e 500 mil barris dia. O governo do Rio Grande do Norte assinou, através da governadora Fátima Bezerra, no dia 29, um memorando de entendimento com a Petrobras, através do seu presidente Jean Paul Prats, a instalação no litoral norte do estado, no projeto piloto para a usina de geração de energia em alto mar. A governadora disse que o Rio Grande do Norte, mais uma vez, faz história em sua parceria com a Petrobras. Já fomos o maior produtor de petróleo em terra. Somos atualmente o maior produtor de energia renovável em terra. A parceria entre a Petrobras assegura que faremos o primeiro projeto piloto para a geração de energia no mar e no Brasil. Segundo Fátima Bezerra, vai renovar o Rio Grande do Norte. Nós iremos gerar um crescimento econômico com a sustentabilidade, a expansão de energias renováveis e um caminho que não tem volta. Estamos bem inseridos, portanto, no processo e teremos um novo ciclo com a produção offshore e com o Porto Indústria Verde, que irá apoiar este processo, inclusive com a geração do hidrogênio verde. Para que você, telespectador da TCM, saiba, esses poços de petróleo que a Petrobras perfurou recentemente, com 2.180 metros de profundidade, estão aqui a 170 quilômetros de Oceano Atlântico adentro, entre Tibau e Icapuí, no Ceará. E, portanto, essas plataformas que deverão estar funcionando entre 6 meses a 1 ano, produzindo e distribuindo petróleo para todo o Brasil, fará com que o Rio Grande do Norte se insira novamente no contexto da nacionalidade do petróleo. Seremos, seguramente, o segundo estado maior produtor de petróleo do Brasil. A taxa de desemprego no Brasil foi de 7,9% no trimestre até março de 2024, a menor registrada para um trimestre encerrado em março desde 2014, portanto há 10 anos, quando chegou a 7,2%. É o que apontam dados divulgados na última terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O que aconteceu, meu caro telespectador? Na comparação anual, houve queda. No mesmo trimestre do ano passado, a taxa era de 8,8%. A taxa de desemprego ficou abaixo da estimativa do mercado, que esperava uma taxa em torno de 8,1% para o período. Houve alta na contratação e na comparação com o trimestre encerrado em dezembro de 2023, de 0,5%. Naquele trimestre, o índice de desemprego ficou em 7,4%.
A alta da comparação trimestral se deve a um movimento sazonal. Normalmente, o último trimestre do ano tem mais oferta de vaga de trabalho. Outro fator que contribuiu para o aumento da desocupação foi a redução da população ocupada do país. Houve um recuo de menos 0,8% na comparação trimestral. Na comparação anual, porém, esse contingente teve um crescimento de 2,4%. Mesmo com a alta trimestral, a taxa de desocupação foi a menor já registrada para um primeiro trimestre encerrado há 10 anos. Portanto, um ponto positivo para o emprego nacional. A tarifa do GNV reduz 10 centavos no Rio Grande do Norte e vai a R$ 3,76, passando a ser comercializada para os postos de combustível no valor de R$ 3,76. Com a redução, a competitividade do gás natural veicular frente aos combustíveis líquidos irá aumentar. Mais de 55 mil veículos que usam GNV no Rio Grande do Norte serão beneficiados com a medida. A redução é resultado das atualizações nos contratos de aquisição do gás natural pela Potigás, que ocorrem a cada 3 meses e acompanham índices internacionais atrelados ao petróleo. Abre aspas, gostamos sempre de destacar que a Potigás não é remunerada pela venda do gás. O valor pelo qual adquirimos o gás, nós repassamos para os nossos clientes sem qualquer acréscimo. Essa é uma citação de Marina Mello, diretora-presidente da Potigás. Com a redução, a competitividade do gás natural veicular frente aos combustíveis líquidos irá aumentar, de acordo com a última pesquisa de preço realizada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. A utilização do GNV representa uma economia de 32% com relação à gasolina e de até 43% em relação ao etanol. Parte dos recursos retirados da poupança foram usados em investimentos em CDBs, LDBs, e o Banco Central registrou e identificou que a redução expressiva da caderneta de poupança é efeito de uma pequena parcela de sacadores que preferiram outras aplicações financeiras mais rentáveis, como as letras de câmbio, os CDBs, os certificados de depósitos bancários e assim por diante. No entanto, a avaliação dentro do Banco Central do Brasil é de que o movimento de fuga da poupança deve continuar, especialmente considerando que os bancos têm feito uma abordagem mais incisiva aos poupadores, conforme recebem informativos via Open Finance. A análise consta do relatório estatístico publicado na última terça-feira pelo Banco Central do Brasil, ao qual eu tive acesso na sua integralidade. Desde 2021, a poupança tem registrado forte retirada de recursos para outras aplicações. O saldo passou de 1 trilhão e 35 bilhões de reais no final de 2020 para 983 bilhões de reais no final de 2023. O estudo sobre a poupança analisou todos os dados de 2022, quando a caderneta de poupança teve um saque líquido recorde de 103 bilhões de reais. A origem do Dia do Trabalho, meu caro telespectador, nos remete ao ano de 1886, inspirada em um movimento grevista de trabalhadores em Chicago, nos Estados Unidos da América, reivindicando melhoria das condições de trabalho nas fábricas. No Brasil, a data está relacionada ao movimento operário, às lutas sindicais que ocorreram no final do século XIX e início do século XX. Mas foi só em 1924 que um decreto do presidente Arthur Bernardes instituiu o 1º de maio como Dia Oficial do Trabalhador. Foi do governo de Getúlio Vargas que se estabeleceram importantes conquistas para a classe trabalhadora do Brasil. A instituição do salário mínimo no país, estabelecendo a remuneração mínima para todas as categorias profissionais, foi em 1940. Em 43, o presidente anunciou a consolidação das leis do trabalho, a CLT, até hoje considerada um marco para os direitos dos trabalhadores no país. Talvez seja difícil imaginar uma vida inteira trabalhando para uma mesma empresa, o sonho de uma carteira sólida e estável na mão, assinada com o objetivo de novas conquistas e novas gerações. Esse também era um sonho do jovem Francisco das Chagas Fernandes, por exemplo, quando começou a trabalhar em uma livraria em Mossoró, em 1976. Quando foi fundada a Livraria Independência, eu comecei na cobrança.
Era pequena a livraria, então o dono me chamou e disse: olha, vá trabalhar e vamos trabalhar junto e conquistar novos horizontes. A ele, a minha homenagem e a todos os trabalhadores brasileiros pelo 1º de maio que ontem comemoramos. Boa noite e até quinta-feira, um novo Radar Econômico.